Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, salve Maria. Vamos começar esta transmissão recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Perdoem-me, porque a internet da paróquia não está funcionando. Estou utilizando os dados móveis do celular. Só vai ser possível transmitir pelo Instagram e não pelo YouTube, mas vamos fazer conforme Deus permitir que façamos, tá? Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos hoje falar sobre os demônios e os porcos. Um título bem sugestivo para esta transmissão. É o tema do Evangelho de hoje. Vamos lê-lo com atenção. É São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogava então, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele o permitiu. E os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no mar precipício abaixo, e eles se afogaram no mar. Os que apacentavam fugiram, e contaram o fato na cidade e nos campos, e acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor
na sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de um episódio de exorcismo. O exorcismo foi de uma quantidade muito grande de demônios. O coletivo de demônios é Legião. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios reconheciam a supremacia de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, mas suplicavam que não queriam sair daquele território. Aquele território não era judeu. Dá para perceber pela manada de porcos. Os judeus não criam os porcos. E, segundo o trecho que nós acabamos de ler, 2.000 porcos. É muito porco, gente. Os demônios suplicaram a Jesus que, se os expulsasse daquele homem, que os mandasse para a manada de porcos. E Jesus permitiu. Quando Jesus deu a permissão para que eles fossem até a manada de porcos, os porcos enlouqueceram e caíram abismo abaixo, precipitaram-se no mar. E aí? Aí os habitantes da cidade foram contar o que aconteceu para os demais habitantes. E então eles ficaram contentes por um motivo. O demônio não está mais entre nós. Não só uma legião de demônios. Mas ficaram tristes por outro motivo. Nossos porcos morreram. Coitados de nós sem os nossos porcos. 2.000 porcos. E aí pediram delicadamente a Jesus que se afastasse do seu território. Como quem diz, eu não queria o demônio, mas eu queria os porcos. Vamos agora pensar naquilo que nós fazemos no dia do nosso batismo. Quando a gente vai se batizar, o celebrante pergunta a nós, se formos adultos, e aos padrinhos e aos pais, se formos crianças, renuncias a Satanás? Renuncio. A todas as suas obras? Renuncio. A todas as suas seduções? Renuncio. Você diz 3 vezes que renuncia, e não apenas a Satanás, mas às coisas que são de Satanás, as obras e as seduções de Satanás. Vamos dar uma comparação para ver se vocês entendem. Um padre é chamado para benzer uma casa, porque os seus moradores dizem que parece que ela está sendo atormentada por demônios. Estão ouvindo vozes, estão sentindo objetos se caírem no chão e se quebrarem. Pensam que é alguma coisa diabólica. O padre vai lá para abençoar a casa. Chegando à porta da casa, ele encontra uma ferradura pregada na porta. Mas ferradura é um sinal de superstição. É um pecado contra o primeiro mandamento, contra a fé. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim. Então o padre logo diz, esta ferradura não pode ficar aqui. Isso aqui não é de Deus. Se você quiser que eu abençoe essa casa, abre a porta e encontra lá na sala uma quantidade grande de cartazes pregados na parede. E os cartazes não são nada bons. São cartazes de coisas imorais. E o padre diz, vocês têm que tirar essas coisas da parede. Essas coisas não são de Deus. Avança um pouco mais e percebe que a televisão está ligada. E alguém está assistindo, adivinhe o quê? Uma novela de televisão. Meu Jesus! A novela de televisão é uma ocasião próxima de pecar contra a castidade. Como é que vocês podem assistir a isso nesta casa? Aí a pessoa que tinha chamado o padre diz a ele, padre,
Eu vim aqui para o Senhor me livrar dos demônios. Mas deixa as outras coisas, por favor. Deixa os porcos, porque eu gosto muito deles. Eu gosto muito da superstição. Eu gosto muito das imagens imorais. Eu gosto muito das novelas. Eu não sei viver sem elas, mas eu queria viver sem o demônio, mas com as coisas que são do demônio. Será que eu posso, padre? Não pode. Quando você renuncia ao demônio, tem que renunciar também aos porcos que vêm com ele, certo? Não pode haver meia renúncia, a renúncia é completa. Quais são esses porcos? Eu já dei alguns exemplos na minha história, mas há cristãos que acreditam que podem ser cristãos renunciando a Satanás e praticando algumas coisas que não são de Deus, mas são de Satanás. Por exemplo, uma pequena mentira de vez em quando para se livrar de uma situação embaraçosa. Falam isso com tanta frequência que até nem se importam tanto de acusar na confissão. Que pecados você tem para confessar? Ah, padre, os pecados de sempre. Ah, uma mentirinha aqui, outra mentira acolá. Mentira é pecados de sempre? Para aquela pessoa, mentira é algo que é tão pequenininho, tão banal, que quase nem é pecado. É a consciência deformada. A mentira é um pecado contra a verdade. E a verdade é Cristo. A mentira, embora geralmente seja um pecado venial, se ela é um pecado venial deliberado, ela enfraquece muito a alma, muito mesmo. Ela impede o progresso espiritual e ela prepara a alma para cometer um pecado mortal. Não há mentira sadia, não há mentira santa, toda mentira é do diabo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a mentira e sobre Satanás. São João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, vosso pai, disse Jesus àqueles que queriam matá-lo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O demônio é mentiroso porque ele não permaneceu na verdade. Ele não é Deus, mas ele quis mentir para si mesmo e para os demais, dizendo: eu sou Deus, eu sou o dono do meu destino, Deus não tem poder sobre mim, eu sou o meu próprio Deus. Ele não permaneceu da verdade. Ele e os outros anjos que o seguiram, que são os demais demônios. Além de ser mentiroso, ele é homicida. Foi mentindo para Adão e Eva, mentindo que eles seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal, que eles obtiveram que os nossos pais comessem do fruto proibido e fossem condenados à morte. Portanto, ele é o homicida, e é homicida desde o princípio. A mentira e a morte estão correlacionadas. Se você quer ser pró-vida e não pró-morte, nunca seja pró-mentira, seja sempre pró-verdade. Portanto, a mentira, mesmo a pequenininha, ela não é um pecado para você se acostumar com ele, não. Para você não pensar mais e já ter por desnecessário lutar contra ele. Não é assim, não. O Padre Pio dizia que essas mentiras ditas por conveniência, mentiras para se desculpar, mentiras para se livrar de um embaraço, para se defender de alguma coisa, as mentiras socialmente aceitas, que essas mentiras são jaculatórias feitas ao diabo. Jaculatórias são orações pequeníssimas, só que as mentiras pequeninas são orações feitas não ao Deus verdadeiro, mas ao diabo, que é o pai da mentira,
Palavras fortes, ditas pelo Padre Pio, que é santo, foi canonizado pela Igreja. Uma pequena mentira, que coisa triste, né? Como se você pudesse dizer uma pequena morte também, um pequeno homicídio, um pequeno assassinato. Ora, você matou alguém? Não, padre, eu nunca matei. Calma, porque há maneiras diferentes de matar as pessoas. São Mateus, no Sermão da Montanha, diz que todo aquele que se irritar contra o seu irmão será réu em juízo. Não é preciso você disparar uma arma de fogo contra o seu irmão. Basta você chamar o seu irmão de louco com o desejo de humilhá-lo, e isso é matá-lo moralmente. E você que está ferindo o seu irmão com a intenção de matá-lo, ainda que só moralmente, você é homicida. Ouviste do que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irritar contra o seu irmão será réu em juízo. Bem, e São João, na sua primeira carta, ele fala duas coisas sobre o que odeia seu irmão. 1 João 3,15, é isso mesmo. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Eu vou repetir. Sabeis, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vamos agora ao capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê não pode amar. 1 de São João, capítulo 4, versículo 20. Portanto, quem odeia seu irmão é homicida. E quem não ama o seu irmão, além de homicida, é um mentiroso. Porque não pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Veja como é horrível você odiar o próximo. Você é um mentiroso e você é o homicida. O rancor, o ódio, o desejo da vingança, tudo isso são coisas que pertencem ao maligno. Você não quer o maligno dentro da sua casa, não quer a presença dele, nem dos seus anjos maus. Ótimo, eu também não quero. Mas eu tenho que expulsar tudo aquilo que é dele. A começar pelo rancor, pelo desejo de vingança, pelas maquinações de coisas más. Tudo isso que vem no meu coração, eu tenho que rejeitar. Não preciso ficar lutando contra ele com suor, não. As tentações são como um cão amarrado, já dizia Santo Agostinho, comparando o demônio a um cachorro que está amarrado. Ninguém briga com um cão amarrado, mas não podemos aproximar dele. Então, se nós quisermos, de fato, renovar as promessas do nosso batismo, renunciemos a Satanás, mas renunciemos também a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Que outras coisas há em você que são de Satanás? Bem, eu não sei, mas suponhamos que você, homem ou mulher, tenha em seu guarda-roupa e costume usar algumas roupas que são escandalosas, que você sabe que são imodestas. Mesmo assim você usa, sabendo que você usa, com a intenção de provocar as pessoas do outro sexo, ou mesmo sem essa intenção, não se importando se elas vão se sentir provocadas ou não. Seja de uma forma ou de outra, você tem culpa. E se você não se livrar dessas coisas que estão no seu guarda-roupa e que não são de Deus, são do maligno, você está tentando fazer uma renúncia pela metade.
quer renunciar a Satanás, mas não quer renunciar aos porcos que Satanás oferece a você. E essas roupas são porcos, são coisas sujas, imundas, que se não servem para você nem para os outros, deveriam ser cortadas, queimadas e jogadas fora. Você renunciou a Satanás, confere? Só que você ainda está muito amigo de coisas que agradam a Satanás, como a ociosidade. Passar o tempo sem fazer nada é algo que agrada muito ao demônio. Mente desocupada é oficina de Satanás. Você não tem o que fazer, o demônio logo vai encontrar algo para você fazer. E não vai ser coisa boa, vai ser coisa má. E você vai cair, porque você não estava vigiando nem orando. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas pessoas vêm se confessar, e é muito comum, com o seguinte pecado: Padre, eu estou dando muito tempo ao celular. Eu estou passando um tempo demais diante do celular. Eu não acho que nós devemos dar muito ou pouco tempo ao celular. O celular é uma coisa que deve ser utilizada naquilo que é necessário. O que é necessário no celular? Para que ele serve? Para fazer chamada, para receber chamada, para guiar você numa viagem como GPS, para agendar um compromisso, para despertador. E fazendo isso você não gasta tempo. É uma coisa instantânea, coisa simples. Você não deve ter tempo para ficar passeando, navegando, brincando, procurando notícias, fotografias, jogos. Você não deve dar esse tempo, grande ou pequeno, para o celular. Esse tempo não existe. E se você está dando esse tempo para o celular, você está se arriscando a cometer pecados graves contra a castidade, porque quem procura acha, e quem não foge das tentações vai acabar caindo. E se você sabe disso, lembre que Jesus falou: se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Se tua mão ou teu pé te serve de tropeço, corta-o. Então o celular não é para você ficar brincando nem muito nem pouco, é para você não fazer uso dele como brincadeira. Brinca em outros ambientes sadios que você já sabe que são isentos desse perigo. Mas o celular é muito, muito, muito perigoso. Eu já fico tão triste de ver como a nossa geração ela se corrompe agora com tanta facilidade. Quando eu era criança, para uma criança se corromper, ela precisava esperar crescer e ir ao cinema, onde havia pornografia, ou então comprar revistas pornográficas. Era o jeito de uma criança se corromper, porque a televisão era censurada, era vigiada pelo governo e não permitia que passassem coisas imorais para a juventude e para a infância. Isso era uma coisa muito boa, que infelizmente caiu em 1988 com a Constituição atual, que vedou qualquer tipo de censura prévia. Hoje nós temos uma televisão em que a pornografia circulam livremente pela televisão em qualquer horário e acessível a qualquer público. Um escândalo horrível. E eu sempre dizia para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os jovens: afastem-se da televisão. A televisão não é para vocês. Mais ainda das novelas de televisão, que são terríveis. Não há nada que se salve nas novelas que atualmente são transmitidas pela televisão. Não podemos nos enganar. Esta é a realidade. Bem, mas hoje o celular conseguiu fazer uma corrupção direcionada. A criança não precisa mais ligar a televisão, procurar o canal e se assentar diante da novela.
Não, se ela tem o celular nas suas mãos, e toda criança, infelizmente, quase toda tem, porque os pais, ai dos pais que fazem isso, são relapsos em vigiar os seus filhos, entregam essa máquina terrível na mãozinha deles. Então, quando as crianças têm acesso a essas coisas, a pornografia é direta e imediata. A criança tem acesso a isso, e o adolescente também, sem precisar fazer quase esforço nenhum. Então, a nossa geração está crescendo assim, sem direito à inocência. Já cresce toda corrompida. Pecados que nós só víamos em adultos, estamos vendo agora em crianças que mal saíram da adolescência. Então, por que isso? Porque o celular está tendo seu espaço. Ele não deveria ter esse espaço. Um telefone comum, um telefone de mesa, nunca foi ocasião de alguém pecar gravemente contra a castidade. O telefone vai fazer a chamada, vai receber também. É que o celular virou mais do que um telefone, virou televisão, virou rádio, virou exposição de fotos, virou troca de mensagens, virou vídeos, virou cinema, virou tudo. Virou prostituição também. É coisa horrível. Então você não tem que dar um tempo para o celular, nem pouco nem grande. Deixe o celular quietinho no seu bolso e usa dele quando for necessário e só quando for necessário. Quer fazer alguma pesquisa de escola? Usa o notebook do seu quarto. Usa o computador de mesa que você tem. Lá você pode usar com mais tranquilidade. E você pode bloquear os anúncios através de um aplicativo que todo navegador oferece, chamado Adblock. O Adblock é um aplicativo para bloquear os anúncios, um bloqueador de anúncios. Perdoem-me pela tosse, que eu estou tentando sair de uma gripe agora, que me incomodou muito durante as missas que eu celebrei no sábado e no domingo. Mas, se a nossa vida cristã consiste em renunciar totalmente a Satanás, renunciemos também àquilo que é dele. O que é do Satanás? As suas obras e as suas seduções. Eu estou falando algumas coisas que são de Satanás. A ociosidade pertence a ele. Esse tempo que você está dando para o celular, para você não fazer nada, ficar só brincando com notícias, com fotografias, esse tempo não é de Deus. Você está se arriscando a perder algo precioso, que é a sua pureza, que é a graça santificante, pela qual Cristo pagou o preço do seu sangue. Portanto, se a gente quiser levar a sério os compromissos do próprio batismo, tem que fazer uma reforma na nossa vida. E essa reforma pode ser interior, mas ela costuma também deixar traços externos. O batismo é uma mudança, sobretudo, interna. Mas Deus quis associar a esta mudança interna o gesto externo de jogar água, né? Que lembra a purificação. Assim também, quando você sai do pecado e quer entrar para a graça, convém que você tome algumas atitudes externas simbolizando a sua mudança de vida. Uma coisa que agradaria muito a Deus e seria um sinal de que você está de fato querendo se converter, é você pegar as coisas que você sabe que não são dele e fazer uma fogueira. Eu falei das roupas, mas poderiam ser outras coisas. Poderiam ser revistas, poderiam ser objetos que não têm nenhuma utilidade para um cristão, como anticoncepcionais, coisas assim que ninguém em estado de graça e querendo agradar a Deus usaria aquilo. Uma fogueira completa. Não, de hoje em diante eu quero que o homem velho não tenha mais lugar sobre mim. De hoje em diante eu renuncio a Satanás e agora estou enxotando os porcos. Vai lá, porco, vai. Então a gente precisa se alegrar com
a perda dos porcos. Não faça como eu vou fazer agora. Ô padre, é tão ruim jogar os porcos fora. Esse porco aqui eu recebi de presente, olha. Custou caro, me agradou tanto. Aí você fica olhando para o porco. Ai, que porquinho bonito. Pena que ele foi dado por Satanás. O que eu vou fazer com ele? Não fica olhando. Não fica olhando para o porco, para você não se afeiçoar por ele. Pega os porcos todos que você tem, os que você usa, o que já usou, que ainda estão em sua posse, que você sabe que não agradam a Deus, ou não agradam a Deus ao máximo, que você poderia usar coisas bem melhores do que aquilo. Faz uma trouxa e queima, joga fogo de uma vez só. Porque se você tentar queimar um por um, você vai sentir pena, vai sentir saudade, vai sentir arrependimento. É como quando você vai tirar um esparadrapo daqui, né? Se você tem um esparadrapo na pele, ou você arranca de uma vez só, ou você vai tentar arrancar devagarzinho, cleque, 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 mas isso dói mais. Arrancando aos pouquinhos dói mais do que se você puxar de uma vez só. Então, se você quer realmente renunciar a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções, se você quiser renunciar aos demônios e aos porcos, à legião de demônios e à manada de porcos, que a sua ruptura seja total, completa e sem querer mais olhar para o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências. No lugar do homem velho, revista-se de Cristo, Cristo, que é o homem novo, para você assim poder oferecer ao Pai coisas agradáveis, boas obras, obras feitas em Cristo. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis os meus discípulos. Eu peço perdão pela não boa qualidade dessa transmissão. Estamos assim um pouco improvisados. O ambiente técnico está bastante simples, porque tivemos que usar só um celular e nada mais do que um celular com dados móveis, porque não temos sequer rede sem fio aqui disponível. Muito menos cabo que nós poderíamos ter se tivéssemos fazer a transmissão simultânea pelo YouTube. Mas, na medida do possível, nós estamos tentando mostrar para vocês como a renúncia a Satanás que nós fizemos no nosso batismo tem que incluir as coisas que são dele. Só recapitulando, renunciar às superstições, como eu falei da ferradura na porta para dar sorte, renunciar às coisas imorais, imodestas, escandalosas, que fazem pecar ou podem fazer os outros a pecar, renunciar às coisas que não são de Deus, por exemplo, com perdão da palavra, uma novela de televisão. Como é que um cristão pode assistir uma coisa dessas? Ou pode deixar que crianças assistam isso na sua própria casa? Renunciar à mentira, mesmo quando for pequena, mesmo quando for sem intenção de prejudicar ninguém, porque nenhuma mentira é de Deus. Renunciar ao rancor, ao ódio, ao desejo de vingança, porque todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e nenhum homicida entrará no reino dos céus, e o demônio é o pai da mentira e o homicida desde o princípio. Renunciar à ociosidade. A ociosidade é a mãe de todos os vícios. E foi porque os apóstolos estavam cansados e ficaram ociosos dormindo que eles não tiveram forças para vencer as tentações. E Jesus censurou-os: vigiai e orai para não cair de tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Renunciar ao tempo que você dá ao celular. Uma vez me ofereceram um programa para eu calcular qual o tempo que eu estava gastando no celular. Eu logo notei que esse programa era inútil para mim, porque eu não poderia dar a mim o direito de consumir tempo à toa no celular, seja muito ou pouco. Eu não tenho direito de ficar à toa.
Eu não tenho direito de dar a mim 5 minutos agora do meu dia, 5 minutos são para eu ficar no celular fazendo o que eu quiser. Deus me livre, fazendo o que eu quiser. Eu faço o que Deus quiser. Não, Padre, para você fazer pesquisas, para você saber as notícias, para você ver quais foram as últimas postagens. Gente, isso é perigo. Há um perigo grande nisso. A gente não sabe o que aparece na nossa frente. São imagens as mais variadas e as mais estranhas. Nós temos olhos que um dia vão ver a Deus, como deve ser o cuidado pela nossa pureza. Então, muito cuidado com essa maquininha, que deve estar no seu lugar certo, no nosso bolso, e que já causou a ruína de tantas e tantas almas, e continua causando, porque não conseguem ter controle sobre ela. Muito bem, gente. Renunciamos aos porcos, então. Então, quando a gente vai renovar as promessas do batismo, renuncio a Satanás. Renuncias a Satanás? Você responde, renuncio. E a todas as suas obras? Você responde, renuncio. E a todas as seduções? Você responde, renuncio. Renuncio a tudo que é porcaria. Quero apenas a Jesus. Satanás e os porcos não têm lugar na minha vida. Esta deve ser a nossa resposta. Cada vez que o maligno nos quiser tentar seduzir para fazer alguma coisa que não seja do agrado de Deus. Bem, gente, eu estou ainda me recuperando de uma gripe, dá para perceber. Graças a Deus estou conseguindo falar, mas de vez em quando eu preciso tossir, e para não tossir tem que beber água. Para quem ainda não sabe, a internet aqui da Paróquia Nossa Senhora da Badia, nesse exato momento, não está funcionando. Então, eu estou utilizando os dados móveis do celular e não estou podendo transmitir pelo YouTube, o que eu poderia fazer se eu tivesse um cabo de rede disponível com a internet funcionando, mas estamos fazendo o que podemos, segundo a vontade de Deus. Vamos agora, gente, fazer uma oraçãozinha para a Madre Maria José de Jesus, essa aqui. Vocês já conhecem, não já? A serva de Deus, Madre Maria José de Jesus? Pois é. Esta aqui não é a santa, né? É a serva de Deus ainda, a quem eu estou pedindo a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. E se eu ficar bom, se eu puder ficar bom de modo que eu consiga glorificar a Deus com a minha saúde, servir melhor ao próximo com a minha saúde e aumentar a minha gratidão a Deus com a minha saúde, e se isso servir para elevar a serva Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, que Deus seja louvado por isto. Então vocês estão convidados a rezar comigo esta oração. Deixe-me pegar os meus óculos. Oração pela beatificação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, OCD, Ordem Carmelita Descalça. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Você agora pede a sua graça e eu peço a minha, que é a cura dos meus joelhos, da minha coluna e das minhas articulações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E recitamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Vamos agora rezar comigo a oração, a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Esta súplica eu compus já há alguns meses, quando o Provida estava em uma situação muito crítica, ainda está,
e nós precisamos muito da intercessão de São José para sairmos dessa situação tão grave. Os perigos não são só os de fora, não são as pessoas que nos estão talvez querendo mal. Os maiores perigos são de dentro de nós. São a nossa falta de silêncio, a falta de obediência, a falta de mansidão. Nós precisamos aceitar tudo com muita mansidão, silêncio, imitando Jesus, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. E nisso São José é mestre. Ele é o mestre da vida interior. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nela o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. O benditíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. As orações que vocês estão fazendo, eu agradeço muito, muito mesmo. E digo, é o melhor que vocês podem fazer pelo Provida e por nós. Rezem muito, porque o demônio é ardiloso. Ele pode querer pegar-nos por qualquer flanco, para que assim nós ofendamos a Deus e destruamos tudo de bom que Ele quer fazer aqui na igreja que fundada por seu Filho. As criancinhas em especial, peçam a elas para rezarem. A oração delas tem um especial valor diante de Deus. Os doentes, os que não acham que o Consolador não podem fazer nada e podem fazer tudo.
peçam, por favor, para rezarem. Rezem muito, muito, muito pelo Provida, pelo nosso querido bispo Dom João Wilk, pelo nosso vigário-geral, o padre Edmilson, pelo nosso presidente, o padre Walter, por todas as gestantes que nós estamos ou deveríamos estar assistindo, pelo bispo que Dom João pediu que viesse ajudá-lo, não sabemos qual é, nem sabemos se ele sabe qual é, só Deus sabe, mas que Deus escolha aquele que for o melhor para desempenhar o seu papel de ajudante ou de sucessor do nosso atual bispo, Dom João Wilk, sempre com aquela garra em defesa da vida e da família. É o que eu peço a vocês. E acreditem, eu estou muito bem aqui. Não é verdadeira a notícia que circulou há algum tempo de que eu queria ficar lá na sede do Provida, que eu tinha me obstinado a querer ficar lá e que teria sido por causa disso que eles teriam convocado uma Assembleia Geral extraordinária para a minha destituição. Não é verdade. Eu nunca me opus a deixar a sede do Provida em obediência ao bispo e a ir para a paróquia Nossa Senhora da Bagia. Da primeira vez que isso foi me proposto, eu logo falei sim, sim. O motivo da Assembleia para me destituir, que acabou não havendo, não ocorreu mais, graças a Deus, esse motivo só mesmo quem propôs a Assembleia que pode dizer qual foi. Mas não tem nada a ver com uma possível resistência minha a mudar de residência. Nunca resisti à autoridade do meu bispo diocesano, no qual eu vejo a vontade de Deus expressa. E espero viver e morrer na obediência, porque tudo que fazemos fora da obediência é inútil. E eu vejo hoje tanta gente lutando, esperneando, sem saber que não vale nada o que se faz sem obedecer. A obediência é uma virtude maravilhosa, que encanta os anjos. Foi por ela que Jesus Cristo salvou o mundo, obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem, gente. Eu estou muito contente de ver vocês aqui acompanhando a nossa transmissão. Já falei sobre a expulsão do demônio, mas também dos porcos, do processo de Gerasa. E nós também temos que fazer isso, expulsar o demônio de nós, expulsar os porcos, que são coisas do demônio, que não pertencem a Deus. Já falei sobre a necessidade de oração contínua, já pedi oração para mim e para as demais pessoas aqui do Provida e para os nossos superiores. E desejo a vocês tudo de bom. Gente, eu estou com uma alegria tão grande, vocês não sabem o motivo. Talvez nem eu entenda também, mas eu estou muito alegre. Neste sábado, neste domingo, foram tantas missas celebradas, tantas confissões que eu atendi. Por algum motivo, Deus me deu uma grande alegria. E eu agradeço a Deus por essa alegria e quero que vocês partilhem essa alegria comigo também. Vamos partilhar as dores, as angústias, como Dom Manuel Festanova dizia, mas vamos partilhar também as alegrias. Coisas boas também têm que ser comunicadas para que todos se alegrem, certo? Então, vamos dar o... Tem gente me falando alguma coisa aqui. Quem é? Obediência é uma virtude maravilhosa. Positivo. Quando eu voltar para a faculdade católica, dá aula para a gente. Tá bom, Deus é que sabe. Tá bom, gente. Vamos agora dar a bênção final para terminar a nossa transmissão, tá bom? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grão de Montfort, Santa Gina Beretamola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde com toda a bênção no céu e na terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.